Há outro subtítulo muito sério que quero que analisemos e que são os canais de comunicação. Canais de comunicação. Agora isso é crítico. Não tenho certeza se provavelmente terminarei neste, mas novamente amanhã e no fim de semana poderemos, você sabe, concluir sobre isso. Deixe-nos começar. Canais de comunicação. Existem cerca de 7 ou mais canais pelos quais Deus se comunica com você. A razão é que eu não faria. Dizem que é exatamente por isso que Deus tem essas variedades, mas, novamente, mesmo a comunicação humana, você pode olhar para as pessoas, o tom de nossa voz pode dizer algo para outra pessoa e como usamos as palavras também pode significar outra coisa. Então a comunicação coisa na verdade. Você pode tocar as pessoas e elas entendem o que você está tentando dizer a elas e coisas. Você sabe, assim. Gosto de explorar diferentes maneiras que podemos observar na Bíblia que Deus costumava falar com seu povo e nós olhamos para isso, pegamos. Você pode começar a explicá-los e estudá-los um por um para que possa nos ajudar a saber sempre que Deus usa qualquer um desses canais. Agora, quando dizemos isso é como meio, você sabe a maneira como ele tenta se comunicar com você. Não é necessariamente a voz, é apenas o canal e a voz ainda é a mesma. Existem muitos canais, eu chamo isso, que Deus pode usar para falar com você. O importante sobre esses canais é que você não é aqueles que determina. Aquele que Deus usará. Bem, você pode provocá-lo dessa maneira, mas é Deus quem decide falar com você no sonho ou falar com você por profecia ou permitir um anjo para falar com você. Então depende do que ele quiser. Mas a questão é que bem, estou aberto, estou ouvindo Pai, estou aqui, você por isso e eu sou grato e isso é tudo o que é necessário. Então, quais são esses canais pelos quais Deus fala conosco? Número 1, Rema. Número 1, Rema. Número 1, Rema. Número 1, Rema. Número 2, Transe. Número 2, Transe. Número 1, Rema. 2, Transe. Três, Visitação angelical. 4, Profecia. 5. Número 1, Rema. Número 2, Transe. Número 3, Angelical. Visitações. Número 4, Profecia. Número 5, o que chamamos de voz mansa e delicada. Número 6, voz audível de Deus. Sonhos. Número 7. Certo, então temos quantos agora? Na verdade, temos outro, testemunha. Na verdade, temos o que chamamos de testemunho do Espírito. Sim. 1. Eu gosto de colocar visões dentro da profecia ou podemos separar para fins de detalhes e clareza, mas ainda as mesmas visões. Então temos rema, temos transe, temos visitas angelicais. Temos profecia e essa profecia por baixo. Isto, interpretação de línguas.
Ok, então a profecia é diferente, a interpretação de línguas é diferente, mas eu apenas agrupei para estar em uma família. E então temos a voz audível de Deus? Então, temos sonhos e depois temos visões e o testemunho do Espírito. Então, você sabe, tudo isso e nós estaremos olhando para ele em detalhes explicando-os um por um você sabe, e aqui é onde a coisa é de fato, conforme explicamos, você percebe que na maioria das vezes Deus falou com você apenas que você não a cultivou e isso deve se tornar uma coisa ok onde é que as pessoas falando com você fazem parte do que Deus está falando com você? Às vezes, pode haver algumas coisas que precisam de confirmação. Deixe-me colocar dessa forma. Talvez Deus tenha dito algo para você e então outra pessoa, uma pessoa aleatória vem e lhe diz a mesma coisa. Enquanto isso, Deus usa essas coisas inclusive as circunstâncias, inclusive as situações, tudo isso para falar conosco. Ok, mas tudo bem. Não o categorize amplamente dessa maneira porque também pode estar dentro da faixa de declarações proféticas porque por profecia significa alguém falando da mente de Deus basicamente. Então, se eles sabem que estão profetizando ou como você sabe, o caso pode ser que eles não saibam que estão realmente falando. Usar animais para falar com você, não importa, você sabe, todas essas circunstâncias. Deus pode usá-los para falar com você. Sei, há coisas que eu acho que podemos usar amplamente. Então eu vou pegar um ou dois hoje e então vamos olhar para os outros a seguir. Tempo. Primeiro é rema. Rema. Geralmente se escreve RHM rema. Bem, a questão do rema é muito poderoso. O que é uma rema? Rema significa simplesmente a palavra falada de Deus. Mas você vê que a palavra falada de Deus vem de a palavra escrita de Deus. Ele vem de logotipos. A Bíblia é a palavra de Deus, mas está escrita, por isso se chama Logos. O Logos de Deus. Então todos aqueles que estão escritos na Bíblia são chamados de Logos. Mas devemos entender que a Logos foi uma vez o rema de alguém no passado, mas você vê, o mistério de Deus é que ele está usando a mesma coisa que ele usou no passado. Também para falar com alguém agora especificamente. Então esse é o mistério. A beleza da palavra de Deus, que nenhum outros escritos têm tal poder. Então Deus usa as mesmas palavras que ele falou para as pessoas nas eras passadas e as usa ainda para falar conosco agora de uma forma mais específica. E então quando Deus, o Espírito de Deus sopra sobre o Logos, você sabe, para alguém e isso se torna um rema, então o que significa é isso, você provavelmente está orando e pedindo a Deus por um avanço ou algo relacionado aos negócios. Vamos usar isso, por exemplo, ou relacionado a relacionamentos. E de repente você está lendo a Bíblia tendo sua devoção pessoal e apenas calmamente, páginas que você leu antes. De repente você se deparou com onde a palavra de Deus disse e você deve romper e tenha o que você está falando, o que você está procurando e eu derramarei bênçãos sobre você. Agora, essa escritura salta para você das páginas. Toca uma corda em seu espírito, em seu coração e você sabe, faz esse significado, assume aquela luz pela qual você ganha vida porque você vê a Bíblia dita, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra e então quando isso vier para você lembre-se, mas não parece assumir nenhum sabe, com você ou para você.
Mas agora, é como se essa escritura estivesse falando diretamente com você e, à medida que fica claro para você, você tem discernimento, sabe, dessa escritura como se ela fosse aplicada e se aplicasse diretamente a você. Quando isso acontece com você enquanto falado com você e isso é chamado de rema. Então isso se chama rema e devo dizer que é algo que você tem que tomar nota. De apreciá-lo e segurá-lo porque não vai falhar e não vai falhar. É a palavra de Deus. Então é uma das maneiras pelas quais Deus fala conosco e posso garantir que sempre acontece, sempre acontece. Se Deus falou com você através de sua palavra, você está aí? Não fala mais. Agora a Bíblia diz no livro de Hebreus, Ele tem falado conosco através dos profetas e agora, Ele tem falado conosco através... Ele respira sobre ela e ela se torna particular, você sabe, relacionada a você. Então, Deus falou com você através de sua palavra e, esse mesmo, você sabe, incidente ou aquele muito, você sabe, movimento do Espírito é o que chamamos de rema, é uma palavra falada. Mas a palavra veio do que estava escrito. Veio do passado. Veio do registro histórico, mas agora se tornou algo vivo e para você nestes tempos. Isso é o que chamamos de rema. A segunda coisa, a segunda é o transe. A segunda é o transe. A propósito, deixe-me dizer uma coisa. Eu tenho tido uma linda, 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 sabe, palavra do Senhor a respeito de rema e vou contar uma história muito interessante que aconteceu para mim muitos anos atrás, no início da minha caminhada com Deus, no início do ministério. Não era minha caminhada, no início, louco, muito louco e eu ando muito, você sabe, ando bastante grandes distâncias, quilómetros para ir e pregar a palavra de Deus e compartilhar com as pessoas. Então eu comecei um ministério de jovens, indo para a escola secundária para montar, você sabe, grupos carismáticos. Eu não tenho nem 100 nairas para pagar minha moto, vai e vem fazer tudo isso. Então eu vou andar, você sabe, animadamente feliz apenas fazendo o que façam. Então um dia, eu disse Senhor, estou sofrendo, a chuva vem e me bate às vezes. Não tenho dinheiro para fazer o que você quer, mas claro, eu não estava pensando em carro para nada porque eu nem tinha dinheiro para comprar um pneu. Falar de carro naquele momento é então nada e as coisas eram bastante difíceis. Às vezes, nem tenho dinheiro para recarregar o celular para fazer ligações, essas coisas. Então, um dia eu fui ao Senhor e disse, Senhor, você vê que você me pediu para fazer o seu trabalho e eu aceitei de bom grado e felizmente nestas áreas. Na verdade, o que eu fiz foi ir para o que eu supostamente orçava, provavelmente, quantas chamadas minha ligação seria para o mês. Eu não tenho muitas pessoas para chamar. Agora é isso, meu dinheiro de transporte, isso seria para eu comprar, sabe, lanchar ou algo assim naquela hora. Acho que foi 50.000 ou algo assim. Eu fui ao Senhor. Eu disse Senhor, você sabe, isso é o que eu quero que você me pague todo eu fazer. Você não pode acreditar. Deus falou comigo do Evangelho de Mateus 20 e me mostrou um rema enquanto eu lia as Escrituras. Ana el preço lhe diz o que lhes pagará um binário. Bueno. Assim que estive de acordo com ele. Eles está de acordo. YL unos. Nunca acordou los precios, lhe diz o te doy el justo. Entonces, imediatamente la palavra del Senhor vino a mim de esa palavra. Entonces ele também estará de acordo y me pagará o que acordamos. Pero acabo de ver que as personas a las que se les pagou agora se vão a casa entonces. Pero havia gente que estava pagando a outros. No foi el Senhor,
lhe dijo a sus siervos que sacarão dinheiro y sirvientes, são empleados, los que pagam talvez los niños y los hijos, são gente de casa, pagã. Y nel momento y eu digo-lhes tu sabes que? Não me pagues nada, não me pagues, não te molestes em pagar-me. Solo haz lo correto. Y lo é si, sou membro de la família y elijo seguir sendo uma família. No quero ser empleado. Así que essa foi minha experiência y me hablo com respeito a todo lo que estava pensando y sabes. O segundo é transe. Você encontra transe em Atos dos Apóstolos capítulo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 10 e Abraão também o teve. Em Gênesis 15, começamos a ler a partir do versículo, eu acho, 11 abaixo, você sabe, quando Deus lhe disse para matar as aves e tudo isso e dividi-los em dois. A Bíblia diz que um sono profundo caiu sobre ele. Isso foi um transe. Foi uma experiência de transe que Pedro tinha isso no Novo Testamento. Você sabe, em Atos capítulo 10, você verá que houve um transe. Transe é como se você de repente e parece que suas faculdades físicas, você sabe, foram suspensas e então foram levadas a um estado de sono. Ok, então é isso que é acordar. Você sabe, é só quando você acorda, você está alerta. Você percebe que era como se seu corpo físico estivesse a envolver a outra dimensão e isso pode acontecer mesmo enquanto você está dirigindo, pode acontecer em qualquer lugar. Isso não é sono. É um transe e nesse estado interaja com seu ambiente espiritual, quer dizer, converse com Deus e você pode ver muitas coisas e tudo mais. Foi em transe que Deus Pedro matar e comer. Ele disse não, eu não vou pegar o que está impuro e eu nunca fiz isso em toda a minha vida. Então você vê o transe. Já tive muitos, é muito bonito. Eu me lembro de uma vez que eu ia orar com a família, digamos amanhã, ok, então vamos. Vai e faça a libertação da família, ministra às pessoas em sua família por causa das coisas que estavam acontecendo com elas. Então eu estava fazendo meu jejum por volta das 3 da tarde. Acho que estava fazendo um jejum de 6 a 3. Então quando eu cheguei, você sabe, ao meu quarto e 5 minutos, eu entrei em transe e nesse transe eu me vi vestindo, sabe, um senador nativo, vermelho e eu tinha meu óleo de unção. E o carro me deixou na frente de um complexo. Eu saí e uma voz me disse, você sabe, unja este composto assim, ando por aqui, vezes. Eu fiz um 13 nesse transe, eu vi onde eu abri o portão e ele disse ora lá e depois vá para a sua direita, faça isso, faça poderes das divindades que estão aqui. Ora assim, vá até os fundos, você sabe, a casa dos fundos do prédio, a parte de trás do composto. Quando você chegar lá, há algo lá, não o destrua. Agora, eu não estava apenas sendo dito o que fazer. Eu me vi fazendo a mesma coisa e quando cheguei lá atrás ele disse para não destruir. Eu tive uma voz me dizendo naquele reino, não o destrua e então eu me para vir e eu andei do meio da casa deles até ao portão deles, no meio do complexo, da casa deles até ao portão deles. 1, 2, 3. Pediam a todos que viessem para o meio do complexo. Eu orei por eles e depois de orar e tudo mais, você sabe, e então voltei para completar o ciclo deste lugar, vi uma chave no ar, chave pendurada aberta. Agora, no momento em que terminei de ter essa visão, essa experiência de transe, eu não estava dormindo, não era um sonho. Eu apenas agradecia ao Senhor e o abençoei.
O que eu fiz foi no dia seguinte, eu só coloquei-as para o complexo, fiz exatamente o que vi, segui o que me vi fazendo e o impacto foi incrível. Na verdade, essa experiência em particular abriu o país por causa dessa coisa singular. Porque um dos filhos do homem mora em outro país e eles me convidaram para vir e apresentar um programa em sua comunidade, você sabe, onde o Senhor suspende as faculdades físicas e as leva para outra dimensão e você tem permissão para ver e interagir com o seu ambiente espiritual e Deus e tudo. A outra é a visitação angelical. Na visitação angelical, esses anjos visitam você. Novamente, lembre-se que fomos enviados espíritos ministradores. Hebreus capítulo 1 e versículo 14. Estes são espíritos ministradores que foram enviados para ministrar por nós, disse a Bíblia, os herdeiros da salvação. Provavelmente cerca de 104 lugares na Bíblia anjos estavam interagindo com seres humanos. Cerca de 104 lugares, suponho, que os anjos estão interagindo com a humanidade. São mais de 104 onde a Bíblia fala sobre anjos, mas 104 possivelmente seres. Então você pode ver que é uma coisa comum nos dias da Bíblia que os anjos, você sabe, falem com os seres humanos. Agora, emissários. Eles não vêm sozinhos. Eles estão sendo enviados por Deus e eles vêm, você sabe, conversar conosco e sabe, para que possamos fazer exatamente o que Deus quer que façamos, desfrutar da vitória e tudo mais. Então estes são seres espirituais do céu que Deus na Bíblia, você pode vê-los aparecendo como um ser humano que, às vezes, você nem consegue reconhecer que eles não são humanos. E dizer cuidado como você trata as pessoas, você sabe, você deve tratá-las com hospital. Ao que aconteceu com Abraão no livro de Gênesis. Lembre-se na incidência, Deus, com seus 2 anjos estava indo para Sodoma para descobrir o que aconteceu. Número do capítulo, a destruição de Sodoma eu acho que aconteceu em 20, não. 19 E os anjos e Deus vieram para, e Abraão os notou. Abraão os notou. Tudo bem, a coisa toda começou no capítulo 18 e no capítulo 19. Em 19, eles estavam em Sodoma, em 18, eles estavam no lugar de fato, quando eles chegaram a Sodoma, Ló os viu e os recebeu e pensou que fossem homens comuns e os trouxe para sua casa e você sabe conversando seus atos homossexuais e todas essas coisas que o problema começou. Então eles pensaram que eles eram, você sabe, meros homens porque eles vêm, em muitos casos que os anjos aparecem, em sua glória. Muitas vezes, eles vêm como homens, a menos que, quando estão partindo, você nossa forma e reduzir toda essa glória. Você está aí? Quando o anjo veio a Maria, foi o anjo que veio a Maria e disse: Maria está em você e você vai conceber e dar à luz um filho. Então essa foi a visitação angelical, Lucas capítulo número 1, do versículo 13 E então, você olha para Zacarias, o anjo veio e o encontrou onde ele estava oferecendo incenso e disso abriu a porta para João Batista nascer. Você encontra o nascimento de Sansão. Novamente, essa é a esposa de Manoá e depois Juízes capítulo 6, você vê um anjo visitando os de Maria que não nos disseram, mas novamente ele veio como um homem e falou como um homem. Você sabe, cada um deles veio como, na verdade, o próprio estava discutindo com ele, sabe, de um lado para o outro até que ele fez alguma coisa quando ofereceu sacrifício e percebeu que era um anjo. E você sabe que na casa de Abraão em Gênesis 18, ele lhes deu comida e lhes serviu comida. Boa comida para esse assunto que Sara fez. Sara preparou um bom caldo, boa carne e tudo isso, sabe, com manteiga. Estou-lhe dizendo, boa comida. Abraão serviu o leite, pele de leite e estava um sol quente, que dia quente. Tudo bem, cara, é bom cozinhar comida boa para que Deus não
venha e seja servido uma coisa terrível e diga cara, esses caras estão comendo besteira aqui. Então, mas você vê bem ali nas escrituras que Deus veio, teve um bom almoço, sabe? Mas então eles vieram como homens comuns, eles eram como homens, tudo bem. Então é por isso que é importante para que, você sabe, quando anjos interagindo com homens e eles se parecem com homens. Então isso aconteceu muito na vida de Abraão, aconteceu na vida que você conhece, e tão bem quanto Moisés e muitas vezes. Então são anjos nos visitando, falando. Mas é possível que eles venham de uma maneira e de uma forma que não é como o homem, que eles vêm na forma angélica real com asas. Sim, isso também acontece também e tudo isso, ao longo destas linhas. Os que eu vi, nessa forma de experiência angélica completa estão no espírito e os que eu ouvi falar diretamente comigo, nenhuma vez. Algumas vezes eu tive uma voz audível de um anjo falando fisicamente comigo. Sabe, falou comigo. Aliás, aconteceu em um dos hotéis lá que eu estava hospedado e pedi a ele que pedisse ao Senhor que honrasse a mensagem sobre o sangue de Jesus. E quando me deitei ao lado da minha cama ao lado da cabeceira e proclamei que o honrei. Eu honrei o sangue. Não era a voz usual do Espírito Santo. Eu só deixaram. Nunca mais dormi até a hora em que fui para aquela reunião. Então, basicamente, podemos interagir com eles. Deus os envia e nós nos comunicamos com Deus e Deus pode vir, você sabe, falar conosco através deles, enviando-os para nos trazer mensagens e tudo mais. Oh uau, obrigado, você ainda está aí? Sim, nós somos. Tudo bem, obrigado. Você sabe, eu vou levá-lo aqui hoje. Então amanhã nós continuamos. Sobre estes, continuaremos o resto da profecia, interpretação de línguas, voz mansa e delicada, voz audível de Deus e sonhos e o resto de eles. Vamos olhar para isso amanhã. Amanhã é sexta-feira nossa hora. Então, eu acho que Deus continuará a falar conosco através esses canais. É fácil se relacionar com Deus porque você pode usar isso ou aquilo e agora você está aberto porque você tem uma perspectiva mais como Deus. Você sabe, canais através dos quais Ele pode escolher falar com você. Então você não sente falta dele quando ele fala com você e muitos de nós vão começar a ter encontros e começar a ouvir Deus e você sabe, ouvi-lo falar conosco porque ele é um bom Deus e ele quer falar conosco e não tudo bem, obrigado e Deus abençoe.